Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Meira e, dando continuidade às atividades da nossa Liga Acadêmica LAAC, eu trago hoje para vocês um tema bastante importante e relevante nos dias de hoje, que é a biossegurança. Porém, esse tema é bastante vasto, então eu tentei sintetizar ao máximo para que, pelo menos em meia hora, consigamos fazer um apanhado das coisas mais importantes para a gente no nosso dia a dia. Até porque se eu tentasse esgotar todo esse tema, ficaremos aqui pelo menos uns 3 dias discutindo, tá? Então, espero que vocês aproveitem e gostem dessa nossa aula. Para a gente iniciar a aula, a gente precisa entender o significado da palavra biossegurança. Então, eu fui fazer uma breve pesquisa e encontrei diversas definições sobre a palavra biossegurança. Porém, uma me chamou a atenção, que é: biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento, tecnologia e prestação de serviço, visando a saúde do homem, dos animais e a preservação do meio ambiente e a qualidade dos resultados. Então, basicamente, a biossegurança ela está presente em todos os cenários. Tudo que estiver envolvendo um ser humano, um ser vivo, isso se engloba a relação da biossegurança. E existem alguns termos que a gente vai falar sobre biossegurança que causam ainda entre os colegas de profissão bastante dúvidas, que são eles a desinfecção e a esterilização. O que seria a desinfecção de um local, de uma região? Desinfecção é aquele processo na qual eu consigo realizar a destruição dos micro-organismos, porém só os micro-organismos de forma vegetativa, com a utilização de um produto químico ou pelos meios físicos. Então, na desinfecção, eu não consigo ter eliminação total de todos os tipos de micro-organismos. Então, para isso, eu preciso realizar uma esterilização, que só através da esterilização eu consigo eliminar todos os tipos de micro-organismos, tanto os da forma vegetativa quanto os da forma esporulada. Então é legal entender a diferença que na desinfecção eu não estou eliminando todos os tipos de micro-organismos, porém na esterilização sim, que aí nesse processo da esterilização tem algumas coisas que eu não consigo esterilizar. Na verdade, eu nem posso esterilizar. Por exemplo, a cadeira do meu consultório odontológico. Eu vou realizar um procedimento cirúrgico. Eu posso pegar a cadeira e colocar lá na autoclave para ser esterilizada? De forma alguma. Da mesma forma também que eu não vou pegar o paciente e colocar na autoclave para ele ser esterilizado. Então, existem outros métodos no qual eu consigo lançar mão para tentar diminuir ou até eliminar todos os focos de micro-organismo, que é a asepsia e a antisepsia. A antisepsia é aquele procedimento no qual eu vou realizar com o auxílio de um produto antisséptico ou antibiótico. Então, a gente tem um exemplo claro e bastante utilizado hoje na odontologia, que é a clorexidina. A clorexidina existe em diversas concentrações que a gente consegue utilizar em locais diferentes. Então, a clorexidina 0,12% eu consigo fazer a limpeza de toda a cavidade oral, eu consigo fazer a asepsia da cavidade oral. Então, mandar meu paciente bochechar ali de 30 segundos a 1 minuto antes do procedimento, eu estou realizando a antisepsia
do sítio cirúrgico. Da mesma forma que eu, com a clorexidina a 2%, eu consigo fazer a degermação, eu consigo pintar o rosto do meu paciente para eliminar aquele foco na cirurgia de micro-organismos. Já a asepsia é todos os procedimentos, é um conjunto de meios que vai ser empregado para aquele procedimento. Ou seja, antes do meu procedimento cirúrgico, eu vou ter que realizar a desinfecção de toda a cadeira que o paciente vai sentar, tem que desinfectar a bancada onde eu vou colocar os meus instrumentais. Depois eu vou colocar um campo estéreo no meu paciente, eu vou colocar um campo estéreo para forrar a bancada. Depois eu vou pegar e vou passar um protetor na cadeira, eu vou encapar o local onde a gente mexe no foco. Então todos esses meios, tanto com a utilização de um produto antisséptico ou não, antibiótico ou não, quanto a utilização dos EPIs. Então, todo esse conjunto de procedimentos, ele é considerado como asepsia do procedimento cirúrgico. Então, eu acabo realizando, antes do início, uma asepsia e a antissepsia do meu paciente, tá? E esses procedimentos são classificados de 3 formas: em procedimentos críticos, semicríticos e não críticos. E aonde cada procedimento desse vai utilizar um tipo de material. E aonde esse material do procedimento crítico, ele precisa ser esterilizado ou de produtos descartáveis. Já no semicrítico e o não crítico, não tem tanta relevância. Por quê? O que seria os procedimentos críticos? São aqueles procedimentos que vai acabar rompendo a barreira de proteção do nosso corpo, que vai acabar invadindo a pele ou até mesmo, na área da odontologia, a mucosa oral. Então, esses materiais que vão ter contato diretamente com o sangue, eles precisam ser ou de formas descartáveis ou materiais que vão, necessariamente ser esterilizados antes do procedimento. E os procedimentos semicríticos? São justamente aqueles procedimentos não cirúrgicos onde não vão envolver sangue no procedimento. Então, a gente vai ter contato com a barreira de proteção do nosso organismo, porém não vai romper. Então, aquele procedimento não vai ter contato com o sangue. Então, isso se torna um procedimento semicrítico. E todos os instrumentais envolvidos nesse procedimento, muitas das vezes não precisam ser esterilizados, apenas desinfectados. Como, por exemplo, alguns instrumentais de ortodontia, abaixador de língua, porque eles vai acabar tendo apenas contato com a saliva, com a mucosa oral. Porém, ele não vai penetrar nem na gengiva, então não vai ter contato com o sangue. Já os procedimentos não críticos, né, os materiais que utilizamos são classificados como não críticos, aí já engloba aqueles materiais que não tem quase contato zero com o paciente. Então não vão entrar em contato nem com a mucosa, muito menos com a pele. Então é justamente a caneta que a gente escreve, o espelho que o paciente se olha. Então existem alguns produtos que não têm a mínima necessidade de ser esterilizados, tá? Entendendo todos esses termos, essas definições, então vamos partir para as medidas que a gente tem de proteção, tanto do profissional, quanto do nosso paciente e da nossa equipe odontológica. E a primeira proteção, e a proteção mais importante do profissional, é estar em dia com a carteira de vacinação. Então, esse profissional, ele precisa ter tomado
todas as doses de todas as vacinas disponíveis contra as principais doenças. Então, o que a gente tem hoje é a vacina da hepatite B, do sarampo, da rubéola, da cachumba, do tétano e da influenza. E é legal frisar que a vacina da hepatite B ela deve ser tomada em 3 doses, tá? Então, ainda tem muitos colegas que perguntam e têm dúvidas sobre se tomar só uma resolve, ou se não tomou as outras duas, se depois de muito tempo for tomar, teria algum problema, enfim. Ela existe uma sequência, as 3 doses, então seria legal as pessoas que já tomaram uma ou duas e não conseguiram tomar as 3, fazer um teste, né, para saber de sorologia, para saber se a vacina virou, tá? Então é legal procurar um médico para, através de um exame de sangue, saber se foi efetivo ou não as doses, senão ele precisa repetir o ciclo da hepatite B. E eu espero daqui a um tempo, quando eu for dar novamente essa aula, eu poder incluir essa outra vacina tão aguardada por todos, pelo mundo inteiro, na verdade, né? Que é a vacina da Covid-19, essa vacina contra esse vírus maldito do coronavírus, tá? Outro meio de proteção é eu ter um histórico desse meu paciente. Então, realizar uma boa anamnese, fazer, na verdade, um bom exame clínico no meu paciente, que é basicamente a anamnese mais o exame físico, que eu consigo, né, com toda a história do meu paciente. Além disso, eu também, no exame físico, eu consigo identificar alguns sinais que esse meu paciente possa apresentar e identificar alguns tipos de doença. Por exemplo, igual a sífilis, ela tem uma representação na cavidade oral. A tuberculose. Então, é legal eu ter esse histórico, até mesmo para eu poder me proteger. No caso de um paciente com herpes. Então, a herpes, no período, né, que o paciente tiver com uma baixa imunidade, uma quantidade grande do vírus, ele não pode ser atendido. Então, tem que remarcar a consulta do meu paciente. Então, eu tendo essa história, eu tenho como me proteger desse tipo de ameaça. E como é o preparo dessa equipe? Nós temos para proteger tanto o profissional e também o paciente os EPIs. O que são os EPIs? São os equipamentos de proteção individual. Então nós temos o gorro, a máscara. É importante salientar que o gorro ele tem que tapar a região do pavilhão auricular, né, as orelhas, e toda a região do cabelo. Então o cabelo ele tem que ser guardado dentro do gorro. Então para quem, principalmente as mulheres que têm cabelos longos, o gorro tem que estar todo para dentro do o cabelo tem que estar todo para dentro do gorro. Em relação às máscaras, as máscaras são para ser utilizadas de forma que fique encostada no rosto, de uma forma que ela vede o ar, para que o ar ele seja filtrado na nossa máscara. Então eu vejo alguns colegas utilizando a máscara, né, principalmente o elástico que prende atrás da orelha, dobrado. E eu escuto muita gente falar que o elástico é frouxo, a máscara é larga, e aí ela dobra o elástico, fazendo com que a máscara fique nas laterais aberta. E isso pode entrar, né, micro-organismo. Então é importante que a máscara, se o elástico é muito largo, dá um nó no elástico, mas de forma nenhuma a gente deve enrolar o elástico para tentar apertar mais e fazer com que as laterais fiquem abertos. Na região dos solados, a gente tem, né, todo profissional ele precisa estar de sapatos fechados, principalmente com o solado emborrachado, só que a gente também tem equipamento para proteger esses solados, que são os propés. Então é como se fosse um gorro, né, que vai proteger toda a região dos nossos calçados. Além disso, a gente tem os óculos, que os óculos têm uma função importante, principalmente para o profissional, quanto para o paciente, tá? Então, até faço questão de sempre colocar nessa aula essa foto, que muitas das vezes a gente fica concentrado no procedimento e não tem noção
dos aerosóis que são lançados, muitas das vezes com os fluidos, né? Tanto salivar quanto sanguíneo. Então, essa foi uma foto depois de um procedimento para você ver quanto gotículas que tem trazendo micro-organismo e, e com isso pode contaminar toda a nossa equipe. Por isso, a proteção do óculos é de extrema importância, tanto para o profissional e para todos os atendimentos, o paciente também deve estar de óculos para evitar que caia algum instrumental no olho do paciente, causando assim um acidente de trabalho. Outro equipamento são as luvas de procedimento. Essas luvas de procedimento são para ser utilizadas em procedimentos semicríticos e não críticos. Em procedimentos críticos, apenas as luvas estéreis podem ser utilizadas. Nesses, juntamente com a utilização das luvas de procedimentos, a gente também tem que ter disponível no nosso consultório as sobreluvas. Qual a função dessas sobreluvas? Justamente uma forma até de economizar as luvas, porque quando a gente realizar o atendimento e for mexer no paciente, essa luva já está contaminada. Então eu não posso encostar minha mão mais em local nenhum. Então quando a gente precisar fazer uma anotação, encostar na caneta ou pegar algum material na gaveta, onde eu vou puxar a maçaneta, eu preciso colocar uma proteção para essa luva. Ou então descartar a luva que eu estava utilizando e depois pegar uma nova. Então uma forma de economia, essas sobreluvas também é bem legal. E outro equipamento são os jalecos. Vale lembrar que os jalecos eles precisam ser de mangas longas e o punho ser de elástico, para que o punho ele fique fixo, não deixando entrar, diminuindo a entrada de micro-organismo. E esse equipamento ele vai ser utilizado em procedimentos não críticos e semicríticos, tá? E vale lembrar que o jaleco é para ser utilizado só dentro do local de trabalho, apenas dentro dos hospitais ou dentro do consultório. A gente não deve sair com o jaleco no meio da rua e na padaria, enfim. Vale sempre lembrar. Agora, para procedimentos críticos, nós devemos utilizar os jalecos estéreis ou aqueles jalecos descartáveis que são esterilizados, ou até mesmo os scrubs, né? Que são aqueles pijamas cirúrgicos que são de mangas curtas, porque justamente para facilitar a vida na hora da degermação para o procedimento cirúrgico. E para o preparo das mãos, devemos primeiro lembrar que existe uma norma reguladora, que é a NR32, que preconiza a não utilização de anéis, pulseiras e relógios, né? A utilização de adorno em local de procedimentos, tanto procedimentos da área da saúde, até mesmo procedimento cirúrgico. Então, é proibido a utilização de adornos no ambiente da área da saúde. E lembrar também que nesses locais precisam, né, conter, principalmente nos consultórios e até mesmo nos hospitais, torneiras, né, de hastes ajustáveis com cotovelo e torneiras com acionamento por pedal ou fotoeletricidade, que é aquela que a gente passa a mão e aciona e depois ela desliga sozinha. E hoje em dia tem se batido muito nessa tecla sobre a higienização das mãos. É muito importante que essa higienização tenha uma sequência e um tempo para o produto poder agir. Então, a higienização das mãos, existe uma sequência onde a gente precisa friccionar primeiro as pontas dos dedos, entre os dedos, a região da palma e do dorso da mão, até chegar à região ali do pulso. E mais ou menos em torno de 2 a 3 minutos esse procedimento para justamente
o produto poder agir, o sabão poder agir. Mesma coisa acontece com a desgermação cirúrgica. Para esse procedimento, iremos utilizar essas escovas próprias que já vêm preparadas no pacote. Essas escovas elas têm de um lado uma esponja e do outro lado as cerdas da escova, onde vem dentro desse pacote embebida num produto químico que pode ser um antibiótico e pode ser a clorexidina ou antigamente se utilizava muito com embebida em iodo. Só que pelo fato de muita gente apresentar alergia ao iodo, hoje dá-se preferência às aquelas embebidas pela clorexidina 2%. E aí, para iniciarmos essa degermação, a gente precisa primeiro acionar, né, a torneira, umedecer bem as mãos e o antebraço, depois iniciarmos a escovação das unhas. Então a gente vai friccionar as escovas na ponta dos dedos, entre as unhas, depois vamos escovando dedo a dedo, né, em toda a sequência. Depois vamos partir para a palma da mão. Então com o lado da escova, a gente vai escovar entre as unhas, entre os dedos e a palma da mão. Depois nós vamos virar essa escova e ir para o lado da esponja. E esse lado da esponja nós vamos escovar o dorso da mão. E por que devemos fazer isso? Porque as cerdas podem causar ranhuras, né, micro ranhuras na pele, e essas ranhuras poder ultrapassar, né, facilitar a passagem dos micro-organismos. Então não é legal usar a parte das cerdas no dorso nem no antebraço. Depois a gente vai avançar para a região do pulso, né? E para a região do antebraço, até chegar a essa escovação, até chegar na parte do cotovelo. Depois nós vamos fazer a lavagem dessa mão. Então a gente vai começar debaixo da torneira a esfregar as pontas dos dedos, primeiro uma mão, né, primeiro um braço, depois o outro, e vamos numa sequência passar por debaixo da torneira, desde a ponta dos dedos até a região do cotovelo, e sai. Isso a gente faz primeiro com uma mão, depois a gente faz com a outra. De novo, esfregando as pontas do dedo debaixo da água para tirar o sabão, e a gente vai seguindo em direção ao pulso, o antebraço até chegar ao cotovelo. Depois a gente para, depois a gente não volta mais. Daí partimos para a secagem das mãos e devemos utilizar toalhas esterilizadas. Então, existem já pacotes onde a gente já encontra toda uma sequência, né, que vai ser utilizada. A toalha, depois os campos que vão colocar na superfície, até para a gente montar os instrumentais, depois o campo que vamos utilizar no paciente. E a secagem das mãos tem todo um protocolo também, não é sair esfregando de qualquer jeito, não, espalhando bactéria para tudo quanto é lado. Então, quando a gente pegar a toalha, existem duas superfícies na toalha, a superfície direita e a esquerda. Então, com a mão direita, a gente vai abraçando a mão e o braço esquerdo até a região ali do antebraço, e do outro lado, com a mão esquerda, nós vamos secar a mão e o braço direito. Devemos só lembrar que a região do cotovelo é a região de transição. Então não devemos chegar com a toalha estéreo na região do cotovelo. Então a gente vai chegar ali mais ou menos perto, mas não podemos encostar na região que está contaminada. Tá? Daí, em relação ao avental cirúrgico, sempre surge uma dúvida, né? Depois da secagem da mão, o que a gente faz? Se a gente vai partir para a colocação do capote ou se vamos partir para a colocação das luvas. Bom, a gente precisa entender a sequência e devemos entender também que a gente está no meio estéreo, tá? Então a gente precisa manter todo o meio estéreo. Então não podemos, com a nossa mão que não está estéreo, a gente vai manipular
o capote que teoricamente está estéreo. Então a nossa mão está desgermada, mas não está esterilizada. Então eu não posso pegar com a minha mão, né, direto no capote, que está estéreo. Então, dentro do centro cirúrgico, né, que a gente tem já auxiliar, a instrumentadora que já está paramentada, já está de luva estéreo, aí é ela que vai vestir a gente. Então, dentro do centro cirúrgico, no qual a gente tem uma instrumentadora, uma auxiliar que já está paramentada com luva estéreo, ela vai acabar vestindo o profissional, o cirurgião. Então, nesse caso, primeiro vai ser colocado o capote e depois vai ser colocado as luvas. E até mesmo a própria instrumentadora auxiliar, ela que vai colocar as luvas em você. Já no nosso consultório, já no procedimento ambulatorial, quando a gente não tem, né, disponível a auxiliar, a instrumentadora, é interessante que calcemos primeiro as luvas, porque lembrando que a gente vai pegar o nosso capote naquele pacote estéreo. Então eu não posso vir com a minha mão, que eu apenas desgermei, eu não esterilizei a mão, eu não posso pegar e mexer naquele pacote que muitas das vezes vem tudo fora da ordem. Por sorte, a gente vem na sequência. Depois da toalha, vem o capote, mas muitas das vezes está tudo mexido. Então a gente tem que ter o cuidado de primeiro calçar as luvas, para depois a gente poder manipular esse pacote. Diferente do centro cirúrgico, no qual já tem ali, muitas das vezes, a instrumentadora ou auxiliar já paramentada com a luva estéreo, e aí ela vai calçar primeiro o capote na gente, depois as luvas. E para calçar as luvas, existe também uma sequência, onde devemos observar que o pacote ele vem demarcado a luva da mão direita e da mão esquerda. Então não devemos se confundir e pegar a luva da mão direita e estar calçando a mão esquerda, porque não vai entrar, tá? Então observem na foto, né, nessa foto da esquerda, a mão esquerda ela vai pegar na parte interna da luva e vai calçar a mão direita. Então a gente vai introduzindo a mão direita, né? A mão vai estar fechada, a gente vai colocando dentro da luva e vamos fazer uma força só para passar a região dos dedos. Mesmo que fique mal colocada, pelo menos os dedos da mão direita já estão estéreo, porque a gente já calçou a luva estéreo. Então, com a mão direita, eu vou conseguir agora pegar na parte externa da luva e para fazer a colocação da outra mão, que é o que a gente está vendo nessa outra imagem. Então, com a mão direita já colocada a luva, mesmo que não esteja perfeito, mas o fato dela já estar com a luva colocada, eu vou introduzir na parte externa da luva e eu agora, para não ter contato com a outra mão que não ainda está de luva, eu vou colocando para chegar ao fim da outra mão que já está com a luva colocada, aí depois eu começo a ajeitar o término que ficou faltando. Depois das mãos enluvadas, né, depois das mãos já estéreis, eu preciso me preocupar que eu não posso ficar manipulando essa mão. Existem alguns capotes, que existem uns bolsos, que eu vou manter essa minha mão guardada enquanto eu não estiver realizando o procedimento. Enquanto eu estiver aguardando o preparo, eu preciso ficar com essas minhas mãos paradas, porque existe uma área delimitada que é considerada área estéreo. Então, da cintura para baixo é considerada uma área contaminada. Do meu ombro para cima é considerado área contaminada. Do meio do meu corpo para trás é considerado área contaminada. Ou seja, então se eu pegar e abrir os braços, levantar os braços ou arriar os braços, é considerado que essa luva acabe contaminando. Em relação ao preparo do meu paciente, eu vou realizar, no caso, a antisepsia desse meu paciente. Então, sempre que antes de realizar um procedimento cirúrgico, eu vou pedir para esse meu paciente ele realizar o bochecho com uma solução antibiótica, que é a clorexidina, nesse caso 0,12%,
pedir para ele bochechar durante 30 segundos a 1 minuto, depois eliminar. Já em procedimentos em ambiente hospitalar, né, sob anestesia geral, é a gente que vai realizar essa antisepsia. Então pode ser realizada com clorexidina aquosa ou até mesmo a clorexidina 0,12%. E da parte extraoral, antes de colocar, né, o campo estéreo, nós devemos fazer a degemação da face do paciente. Então, a gente vai pintando a face do meu paciente do centro para a periferia, da região onde vai ser operada, para depois realizar a colocação dos campos estéreis. É importante que esse campo ele fique de uma forma só deixando exposta a região da cirurgia. Então tem que cobrir toda a face do meu paciente. Então, a única área que fica exposta é realmente o terço ali inferior da face que vai ser manipulado para o procedimento cirúrgico. E para finalizarmos essa aula, eu gosto sempre de trazer essa frase para podermos refletir sobre essa questão da biossegurança. Devemos estar cientes de que o controle de infecção é muito mais do que a instituição de normas e procedimentos. É a mudança de comportamento que só será alcançada pela conscientização dos profissionais, dos pacientes e de toda a sociedade. E com isso, finalizamos a nossa aula de hoje. Espero poder ter contribuído um pouco com a formação de vocês. Vou deixar aqui meus contatos para qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Fiquem com Deus.